Bom dia, o nosso trabalho é sobre José do Linhas Rego e os componentes do grupo sou eu, o Rodrigo, o William e o Gustavo. E o William vai começar apresentando a parte do trabalho. Na década de 30, onde a literatura brasileira conhecia grandes nomes, surge a eles um homem do interior da Paraíba, José Lins do Rego Cavalcante, nascido no Engenho Corredor Pilar, em 3 de junho de 1901 e falecido em 12 de setembro de 1957, com 56 anos. Grande romancista e jornalista, desde cedo revela seu potencial literário. Aos 17 anos, José gamou nos stories de Machado de Assis, através de Dom Casmurro. Importante lembrar que ele traz uma bagagem de família, de geração em geração, de pessoas ligadas ao mundo rural do Nordeste açucareiro. Durante o curso, o cara ficou até que bem famosinho. Conheceu José Américo de Almeida, Osório Borba, Luiz Delgado e Aníbal Fernandes. Em 1925, ele virou promotor em Maiuçu, Minas Gerais. Casou em 1924 com Dona Filomena. Em 1926, se mudou para a capital de Alagoas, onde passou a ser fiscal de bancos, até 1930. De 30 até 35, fiscal de consumo. Em Maceió, virou colaborador do Jornal de Alagoas, onde publicou o primeiro livro, Menino de Engenho. Esse livro até mereceu o prêmio de Fundação Graça Aranha. Em 1935, se mudou para o Rio de Janeiro, onde descobriu sua paixão por um time. Adivinha qual? Letra A, Aimoré. Letra B, Grêmio. Ou letra C, Flamengo. José Lins do Rego Cavalcante era fã de carteirinha do Flamengo. As temáticas das obras de José Lins do Rego sempre retratavam sobre a decadência do arcaico sistema de produção de cana-de-açúcar no Nordeste e a cultura nordestina. Características literárias de José Lins do Rego: neo-regionalismo, neorrealismo, valorização do espaço narrativo, determinismo, enredos dinâmicos, linguagem simples, reflexão sobre o mundo contemporâneo, temática sociopolítica, liberdade no uso da linguagem, valorização da linguagem coloquial, olhar crítico e realista sobre a realidade brasileira, cor local, características culturais e geográficas, e por fim, engajamento político e ideológico dos autores. 24 anos depois da publicação de sua primeira obra, José é finalmente conhecido e começa a integrar na Academia Brasileira de Letras. Aqui estou, sem ter feito uma caminhada de aventuras. Não me pus na luta empenhando o que podia e o que não podia. A academia não foi uma ideia fixa, um posto a conquistar com todo o meu sangue, e nem vendi a alma ao demônio para obter a vossa imortalidade. Chego sem alvoroço e sem tropeçar na glória dos outros. Quando jovem, disse muito mal da academia, fora a contingência dos que não se conformam com as ordens das coisas. Há de ter sorrido à academia das investidas furiosas dos que desdenham de suas honrarias. Assim devem fazer as academias quando não são de pedra. Aos moços, as intemperanças, os arroubos e mesmo a violência. Às academias, o bom humor de não se exasperarem. Muitos dos vossos grandes de hoje, que vejo tão sólidos em suas poltronas, foram dos que sacudiram pedras em vossas vidraças. Jovens intempestivos que se jogavam sobre o estabelecimento como ciclones desencadeados. O espírito dos jovens não faz mal aos que sabem envelhecer. O que nos mata é a intolerância para com a intolerância dos que têm o fogo da juventude. A parte do Capitão Vitorino tem um personagem tipo Don Quixote do Nordeste, com todo um discurso em prol da justiça e da igualdade social, que desafia o poder dos latifundiários. Ele sonhava então em atingir o poder político e, mesmo sem possibilidades concretas de tornar esse desejo realidade, imagina-se em postos de comando, escolhendo assessores e recebendo aclamações da população. A segunda parte do livro mostra seu Lula, um senhor de engenho autoritário que impõe severos castigos aos escravos e sua família. Por causa dessa forma autoritária, o engenho entra em decadência e, após a abolição da escravatura, os escravos abandonam o engenho e deixam de produzir açúcar, tornando-se fogo morto. Esse foi um breve resumo da obra Fogo Morto. Agora, falando um pouco mais sobre José Lins do Rego, ele foi muito inteligente, porque parece que ele fez um livro e dividiu em várias partes. As histórias contadas do ciclo da cana-de-açúcar são contadas em seus livros, parecendo em ordem cronológica, começando por Menino de Engenho, uma obra quase autobiográfica, Doidinho, Bang, Usina e por fim Fogo Morto. Ele mostra como era a vida no Brasil no ponto de vista das pessoas do engenho.
Depois de sabermos um pouco mais sobre José Lins do Rego, agora vamos falar sobre a sua principal obra, que é Fogo Morto. Fogo Morto é dividido em 3 partes. A primeira conta sobre José Amaro, a segunda sobre o engenho de seu Lula e a terceira sobre o Capitão Vitorino. Na primeira parte, onde fala sobre José Amaro, o livro descreve ele como filho de celeiro, trabalhador e amargo. Nessa primeira parte mostra o cara marrento e que reclama de tudo. Essa parte demora para acabar, é chato. E foi de propósito, para mostrar a angústia do personagem. E essa angústia é devido ele ter sido abandonado pela esposa, ver a sua filha enlouquecer e perder o emprego com a progressiva crise econômica. Por causa disso, e também por ter sido humilhado pela tropa do Tenente Maurício, José Amaro se suicida. Olá pessoas, vou explicar sobre a obra do Menino do Engenho. Um romance memorialista que tem bastante críticas em relação à obra. Ele pode ser contextualizado na região nordestina canavieira. Na obra é retratado a decadência do trabalho canavieiro. Mostra também a transição dos engenhos para as usinas. O livro da obra foi bancado pelo próprio José de Lins e se tornou uma das obras mais importantes da literatura brasileira. O protagonista da obra vem de uma família de um setor de engenho, por isso a obra apresenta características memorialistas. O protagonista da obra vem de uma família do setor do engenho, por isso que a obra apresenta as características memorialistas, por relembrar da infância do autor, escritor dessa obra. E o tema mais falado na obra é o ciclo de cana-de-açúcar. É uma das principais obras por ter sido a estreia do escritor. Na obra temos um narrador personagem, no qual se chama Carlos, e ele se passa por um trauma ao ver a sua própria mãe ser assassinada pelo seu pai, perdendo a mãe pela morte e o pai por ter que responder o assassinato. E tudo isso quando Carlinhos tinha 4 anos de idade. Então seu tio Juca é encarregado de levar o menino Carlos para a casa do seu avô materno, chamado de Coronel José Paulino, no qual é o senhor do engenho. Considerado um senhor justo, honesto, generoso, nobre e um bom homem. É uma obra que pertence à segunda geração, segunda fase modernista. Pertence ao romance de 30, prosa regionalista, por trazer suas marcas locais fortes na obra. E a obra tem o objetivo de trazer uma crítica social, mostrando figuras socialmente desfavorecidas, marginalizadas e prejudicadas na sociedade. A linguagem é bem coloquial, focando mais nas práticas culturais, e é um texto em prosa, mas poderia ser versificado pelo lirismo, pela subjetividade e pelas lembranças, emoções e de alguns traumas desse narrador personagem nessa narrativa do Menino de Engenho.